agora o programa Fórum Legal e hoje vamos falar sobre direito desportivo. Confira aqui no Fórum Legal. Nosso convidado de hoje é o Dr. Marcelo Góes, advogado especialista em direito desportivo. Olá, doutor. Olá, André. Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor, muita gente ainda tem um pouquinho de dúvida sobre direito desportivo. Explica pra gente o que é. O direito desportivo, André, ela é um conjunto de normas que regula as atividades desportivas. O direito desportivo ele está para o conjunto do direito, ele engloba quase todas as ramificações do direito. Nós temos no direito esportivo o direito do trabalho, que são as relações do atleta profissional com o seu clube. Nós temos no direito esportivo o direito penal, que é a justiça desportiva. A justiça desportiva que tem a competência de processar e julgar as ações disciplinares e das competições. Então nós temos uma gama muito grande do direito desportivo que engloba quase todos os ramos do direito. Então nós temos o direito do trabalho, as relações de trabalho do atleta profissional. Nós temos o direito civil, que ali vai regular, vai orientar com relação aos contratos de patrocínio, os contratos de cessão de direito de imagem. Então, nós temos isso no direito civil dentro do direito desportivo. Dentro do direito desportivo, nós temos o direito penal, que é a justiça desportiva, que vai regular, ter a competência de processar e julgar as ações disciplinares e das competições. Nós temos ainda o direito... Então, nós temos esses três ramos mais importantes do direito estão dentro do direito desportivo. Então ele só é chamado de direito desportivo porque justamente abrange a questão das relações do atleta. Das relações esportivas do atleta. Do atleta ou entre clubes também, entre né? Clubes. Entre os clubes, às vezes, há alguma relação, uma venda de jogador, engloba um contrato, engloba uma relação entre os clubes com o atleta. Então, e até no direito desportivo, desculpa te cortar, André, mas no direito desportivo também tem aquela situação que você cria o ente, você cria uma entidade. Você cria a entidade de prática desportiva, que é o clube, e você cria a entidade de administração, que seriam as federações ou as confederações. Então você tem que regular, você vai criar um novo clube, você tem que ter um advogado da área desportiva para poder fazer o estatuto de formação, regular as eleições dessa entidade, tanto do clube quanto das federações e confederações. Agora, sim, quais, doutor, os casos mais comuns dos atletas ou das entidades que buscam o direito desportivo? Olha, os mais comuns eu diria que seria mesmo a justiça desportiva, que é a defesa desses atletas na justiça desportiva. O que seria isso? Todo campeonato, de toda e qualquer modalidade, ela tem uma justiça desportiva, porque qualquer infração cometida dentro desse campeonato vai ser julgado perante uma comissão disciplinar e depois perante um tribunal de justiça desportiva. Então, toda e qualquer modalidade, seja ele futebol, vôlei, basquete, handebol, toda modalidade ela tem que ter na sua federação um tribunal para dirimir as questões disciplinares da sua competição. Então ele passa por uma comissão. Sim, o atleta é expulso de campo. Certo, o caso mais comum. O mais comum é o atleta ser expulso de campo, todo mundo vê. Você está assistindo um jogo, nossa, foi expulso de campo, o que vai acontecer? A primeira coisa que todo mundo sabe é que ele não vai poder jogar o próximo jogo. Mas, além disso, ele vai a um tribunal, ele vai ser julgado por um tribunal. Porque aquela atitude que ele teve em campo, ele vai ser julgado por essa atitude. Então ele deu um tapa, ele deu um carrinho, ele vai a um tribunal, esse tribunal vai julgá-lo. Então ele já cumpriu uma partida que é a suspensão automática que a FIFA determina. Mas além disso, dependendo da gravidade do que ele faz, ele pode ser suspenso por mais partidas ou até por prazo. E essa comissão, como ela é composta? A comissão, vamos começar pelo tribunal. O tribunal, a lei determina que são compostas com 9 membros, sendo 2
pela própria federação. Vamos falar do futebol, que acho que o pessoal de casa Sim. então, são compostos dois indicados pela própria Federação Paulista de Futebol. Vamos falar da Federação Paulista. Dois indicados pela Paulista, dois indicados pelos clubes que compõem a primeira divisão, um pelo atleta e um pelo atleta e um pelos árbitros, e mais dois pela OAB. Então são 9 indicados para compor esse tribunal, e esse tribunal indica as comissões disciplinares que funcionariam como a primeira instância desse tribunal. Doutor, quais são os direitos básicos dos atletas? André, os atletas profissionais de futebol, de basquete, aquele que se profissionaliza, ele tem os mesmos direitos de qualquer trabalhador comum. É evidente que tem umas especificidades do contrato de trabalho de um atleta que não tem no contrato de trabalho comum. O primeiro deles é que o contrato é sempre por prazo determinado, o mínimo de 3 meses e o máximo de 5 anos. Mas todo trabalhador, todo atleta tem os mesmos direitos do trabalhador. Ele tem o direito à segurança, à higiene no trabalho, a um ambiente salubre. Então, o atleta, ele é um trabalhador comum. É evidente que o seu contrato tem algumas, como eu disse, características próprias, porque ele joga futebol à noite, o jogo é à noite. Ele não tem adicional noturno por essa situação. Ele sabe que o contrato, que o trabalho dele envolve jogar, disputar uma partida no período noturno. Ele tem viagens, ele tem concentração, coisa que o trabalhador comum não tem. Mas, de resto, todos os outros direitos trabalhistas regem também o contrato especial de trabalho desportivo. Então é contrato determinado. Prazo determinado. Prazo determinado. Sempre. Acabou. Ele tem o mínimo 3 meses e o máximo 5 anos. O que acontece, e que a gente vê bastante, que você está vendo na mídia, precisa renovar o contrato. Então fica aquela briga de renovar, porque em casa, você tem um contrato por prazo indeterminado. A tua empresa pode mandar embora a qualquer momento, ou seu contrato ele vai por prazo indeterminado. O atleta profissional, não. O atleta profissional ele tem um prazo de contrato entre 3 meses e 5 anos. E fica aquela briga, porque está acabando o contrato, o clube rival pode pegar, o clube rival pode vir, dar uma proposta melhor. Então, é exatamente por isso que a grande diferença do atleta é essa, que ele pode mudar o contrato de trabalho dele, ele pode mudar de empresa, porque ele tem esse contrato por prazo determinado. Doutor, já aconteceu? Porque isso é uma dúvida que eu tenho. Existe aquela disputa, um clube paga X, outro paga Y. Aí, bom, claro, paga mais, fica aquele jogo. Mas já aconteceu do jogador falar assim, não, eu gosto desse time. Independentemente se eu estou ganhando menos, eu vou para esse. Já, isso acontece. Já? É que geralmente o clube... Afinidade, vamos dizer assim, muito, né? mas tem muito disso. E não é como era antigamente, né? Antigamente um jogador ficava... Hoje nós temos, há pouco tempo aí, ficou o último remanescente da época que eu estava falando, que é o Rogério Ceni, que ficou num clube o tempo inteiro. Antigamente nós tínhamos o Ademir da Guia, que ficava um clube. Hoje é difícil. O Ademir da Guia no Palmeiras, nós tínhamos Enéas na Portuguesa, nós temos Pelé no Santos, que passou só por um clube. E é evidente que ele deve ter tido outras propostas. E rechaçou pelo amor ao clube. Hoje em dia é muito difícil. Né? Eu acho que o último exemplo é o mito, né? O Rogério Ceni, que ficou num clube durante o tempo inteiro. A sua vida, a sua carreira inteira, né? Porque é engraçado, marca, né? Identifica muito o atleta com aquele time. Mas, André, até o telespectador vai lembrar, eu sou de uma época que a gente sabia quem eram os 10 de cada time. Era o 10 do Santos era o Pelé, o 10 do Corinthians era o Rivelino, o 10 do Palmeiras era o Ademir da Guia, o 10 da Portuguesa era o Enéas. Hoje ninguém sabe. Pergunta para alguém, a gente não sabe quem é o 10. O 10 um dia é um, outro dia é outro. Essa época é um romântico, é evidente. Mas hoje em dia a gente mudou um pouquinho. Mudou bastante, mudou bastante. Agora, quais são os direitos básicos daquele torcedor? Com o advento, em 2003, do Código
de defesa do torcedor, o torcedor ele obteve uma série de vantagens, né, de benefícios para acompanhar uma partida. Então hoje um clube mandante de um jogo, ele tem que seguir uma série de recomendações e determinações do código que regem as relações entre o torcedor e sua agremiação. Então, a primeira delas e mais importante, segurança. Então, o torcedor, o princípio básico e o direito básico do torcedor é a segurança. É ele saber que ele está indo ao estádio seguro. O estádio, primeira coisa, que o estádio não vai desabar. Que o estádio tem condições de receber uma partida de qualquer modalidade que for. Não estamos falando só de estádio, não pense só grande, vamos pensar no ginásio, no pequeno ginásio. Então, todas essas condições têm que ser levadas em consideração pelo clube que está mandando no jogo, aquele clube que recebe o jogo. Então, ele tem que dar segurança, tem que dar higiene, tem que ter banheiro. Aqui nós estamos falando até de sindicato, de bares, restaurantes. Banheiro, restaurante. Ele tem que dar um restaurante, uma alimentação decente para o seu torcedor que vai ao estádio para... Ele está pagando o ingresso. Antes de ser torcedor, ele é um consumidor também. Sim. Então, além dos direitos de consumidor que ele tem os direitos de torcedor. Então, nós temos aí 2 códigos que são aplicados ao torcedor. É o Código do Torcedor e o Código do Consumidor. Você adquiriu o ingresso, você está lá. Apesar de que o código fala que se você nem precisa adquirir o ingresso para se considerar torcedor. Apenas aquela pessoa que acompanha um clube, acompanha uma agremiação, já é considerada torcedor. Então, alguém pode entrar com uma ação contra um regulamento de um campeonato que não cumpriu as exigências isso que eu queria te perguntar, qualquer como pessoa. funciona? Qualquer pessoa pode realmente entrar, por exemplo, saiu um regulamento do campeonato que não está de acordo com a legislação vigente. Qualquer torcedor pode entrar com uma ação dizendo, olha, eu sou torcedor, eu sei que esse campeonato tem um regulamento, esse regulamento não está condizente com a legislação desportiva. Eu estou entrando com uma ação para pedir que se mude essa... Pode, já teve muitos casos. Um caso bem interessante que a gente pode falar eu trabalhei no Corinthians há muito tempo e teve um caso que o Corinthians perdeu o mando de jogo de uma partida. Teve que jogar com portões fechados. E aí o que aconteceu? Torcedores entraram. Eu quero assistir, eu quero ter esse direito de assistir. Entrou, pediu esse direito de assistir. Só que não, no momento nós fizemos defesa, fomos ao juizado de pegar as causas e o juiz entendeu aí a nossa tese, que ó, a gente está proibido de colocar alguém no estádio sob risco de termos outra penalidade. Então o juiz não atendeu aos torcedores dizendo que não, o clube está tendo uma penalidade, está cumprindo uma penalidade e não pode ter torcedor lá dentro. Mas um torcedor, ele pode reivindicar aquilo que ele entender correto. No caso, ele entrou no estádio, ele viu que tem alguma coisa em desacordo. Qual que é o procedimento dele? Perfeito, André. O procedimento, ele vai verificar que ele tem orientadores de público. É obrigação do clube mandante ter orientadores de público. Então ele vai informar a esse orientador de público de que existe um problema com ele. Esse orientador vai passar essa informação para o clube que responsável pela partida. Doutor, o senhor escreveu também um livro chamado Direito Aplicado à Gestão do Esporte. Conta um pouquinho para a gente sobre esse livro. Esse livro eu fiz em parceria com um grande colega meu, doutor Cristiano, e a gente resolveu fazer um livro não para profissionais da área, não para advogados, mas os profissionais que trabalham com o esporte, né? Ou aqueles interessados em conhecer o esporte. Então, ele tem uma linguagem super interessante, que nenhuma linguagem muito jurídica, uma linguagem leve, gostosa, que você vai entendendo com bastante ilustração, bastante exemplos práticos, que você vai entender o que acontece na vida real. É muito interessante porque ele busca não passar para o advogado, mas aqueles
todos aqueles profissionais que trabalham na área de esportes ou os interessados na área de esporte. Bacana, doutora. E como adquiri-lo? Olha, você está nas livrarias, principalmente na livraria Saraiva, ou pelo site da livraria Saraiva também, né? Que você pode comprar através até de como e-book. Hoje já está disponível na forma de e-book. E o seu contato? Meu e-mail é mtgois@uol.com.br. Doutora, obrigada pela presença aqui no Fórum Legal. Eu que agradeço, Andréa. Muito obrigado. Chegamos ao final do programa Fórum Legal. Quer rever o programa? Acesse o nosso site sintoresp.com.br ou no youtube.com/sintoresp, canal Fórum Legal. Acompanhe nossas redes sociais, Facebook e Twitter. Obrigada pela sua companhia, uma ótima semana para você e até a próxima.